Algumas memórias nunca são vistas, mas são lembradas por toda a vida. Esta é o relato de como sobrevivi ao inimaginável e encontrei luz onde só havia escuridão. Meu nome é Maria das Dores Silva, tenho 83 anos, nasci no dia 7 de setembro de 1942, numa pequena cidade chamada Riacho das Almas, no interior de Pernambuco. Hoje meus netos me chamam carinhosamente de Vovó Dorinha, mas poucos sabem das dores que carreguei até poder sorrir com o coração leve, como faço agora. Contar isso não é fácil, mas quis muito deixar meu testemunho como ensinamento a todos antes de deixar a Terra. Por isso peço para vocês comentarem aí embaixo de onde vocês estão assistindo esse relato. Prometo responder todos. Também se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Isso ajuda a mais vovós virem aqui relatar suas trajetórias de vida para vocês. Nossa casa era a última de uma estrada de terra vermelha que serpenteava entre canaviais intermináveis. Era uma construção simples, de taipa, com chão batido e telhado que deixava as estrelas nos espiarem durante as noites de verão. Éramos 8 irmãos, mas com o tempo ficamos apenas 6. A febre levou os 2 mais novos antes que completassem 3 anos. Meu pai trabalhava no corte da cana-de-açúcar para o coronel Jeremias, dono de quase todas as terras daquela região. Acordava antes do sol nascer e voltava quando a lua já estava alta no céu, com as mãos calejadas e o corpo vergado pelo cansaço. Mesmo assim, encontrava forças para nos contar histórias antes de dormirmos, histórias de um mundo melhor que um dia conheceríamos. Foi em 1948, eu tinha apenas 6 anos, quando uma tosse seca começou a acompanhar meu pai. Em poucos meses, ela se transformou numa tosse violenta que trazia sangue. A tuberculose não deu chances. Em menos de 1 ano, enterramos meu pai sob a sombra da única mangueira que tínhamos no quintal. Mamãe, que se chamava Josefa, ficou sozinha com 6 crianças e uma dívida que crescia com o dono do armazém. Ela nunca tinha trabalhado fora de casa, sabia apenas cozinhar, limpar e cuidar das crianças. Nos primeiros meses, ela lavava roupa para as famílias mais abastadas da cidade, mas o dinheiro mal dava para comprar farinha e feijão. Foi quando percebi que algo começou a mudar no comportamento da minha mãe. Ela passou a se arrumar mais, mesmo dentro de casa. Pintava os lábios com um batom vermelho que tinha ganhado da patroa e penteava os cabelos com mais cuidado. À noite, quando achava que estávamos dormindo, ela chorava baixinho, agarrada ao terço que tinha sido da minha avó. Um dia, chegou em casa com um vestido novo e disse que tinha conseguido um trabalho melhor, que agora as coisas iriam melhorar. Eu, inocente, acreditei. Realmente, começamos a ter mais comida na mesa e até ganhei um par de sapatos novos para ir à escola. A escola era um luxo que poucos podiam se dar naquela época. Era uma sala única onde Dona Sebastiana ensinava crianças de todas as idades a ler, escrever e fazer contas. Eu adorava aprender, decorava as letras e números com facilidade, e a professora sempre dizia que eu tinha cabeça boa para os estudos. Aquelas manhãs na escola eram o único momento em que eu esquecia as dificuldades da nossa vida. Mas logo percebi que o novo trabalho da minha mãe era diferente. Homens começaram a frequentar nossa casa, especialmente quando eu e meus irmãos estávamos na escola. Eram fazendeiros, comerciantes, políticos da cidade. Homens que chegavam em carros polidos e saíam com sorrisos nos rostos, deixando dinheiro sobre a mesa da cozinha. Quando completei 10 anos, mamãe começou a me manter mais em casa, inventando tarefas que me impediam de ir à escola. Você precisa aprender a cuidar da casa, Dorinha, ela dizia, enquanto me ensinava a preparar o almoço ou limpar os cômodos. Meus irmãos mais velhos já trabalhavam na roça, e os mais novos ainda iam à escola. Foi numa tarde abafada de novembro que minha vida mudou para sempre. Mamãe me vestiu com um vestido azul claro que tinha comprado na feira, penteou meus cabelos com cuidado e passou um pouco de perfume atrás das minhas orelhas. Hoje vem um amigo muito importante da mamãe, ela disse, sem olhar nos meus olhos. Ele quer conhecer você. O homem que chegou dirigindo um Chevrolet preto era o Dr. Augusto, médico da cidade vizinha. Tinha cabelos grisalhos e usava um terno impecável, apesar do calor. Mamãe me apresentou como
minha filha mais prendada, e nos deixou sozinhos na sala, dizendo que ia preparar um café. Dr. Augusto sorriu e me ofereceu um bombom que tirou do bolso. Perguntou sobre a escola, sobre o que eu gostava de fazer, se eu sabia cantar. Eu, inocente e assustada, respondia em monossílabos, segurando com força a barra do vestido. Quando ele pediu para eu me sentar ao seu lado no sofá, mamãe apareceu na porta da cozinha e fez um gesto afirmativo com a cabeça. O que aconteceu nos minutos seguintes ficou guardado no lugar mais escuro da minha memória por muitos anos. Lembro apenas do cheiro forte de loção pós-barba e do peso das suas mãos em meus ombros pequenos. Depois que ele foi embora, corri para o quintal e vomitei atrás da casa, enquanto ouvia minha mãe contar dinheiro na cozinha. Aquela foi a primeira vez, mas não seria a última. Nos meses seguintes, outros amigos da mamãe vieram me conhecer. Alguns eram gentis e apenas conversavam, outros, não tanto. Um padrão começou a se formar. Sempre que um homem importante visitava nossa casa, eu ganhava um vestido novo ou um par de sapatos. E sempre tinha que ficar sozinha com ele por algum tempo, enquanto mamãe encontrava alguma desculpa para sair da sala. Em casa, aprendi a me tornar invisível. Falava pouco, me escondia nos cantos, evitava chamar atenção. Na escola, quando conseguia ir, tornei-me uma aluna quieta e distante, muito diferente da menina curiosa que eu havia sido. Dona Sebastiana percebeu a mudança e chegou a perguntar se estava tudo bem em casa. Menti, como havia aprendido a fazer. À noite, deitada na esteira que dividia com minhas irmãs mais novas, eu sonhava em fugir. Imaginava-me pegando a estrada que levava à cidade grande, trabalhando como empregada em alguma casa de família decente, estudando à noite, construindo uma vida digna longe daquela realidade. Mas onde iria uma menina sem dinheiro, sem conhecidos, sem nada além da roupa do corpo? Quando completei 13 anos, mamãe anunciou que eu iria morar na cidade, na casa de Dona Eulália, uma senhora viúva que precisava de companhia. É uma oportunidade, Dorinha, disse ela, arrumando minhas poucas roupas numa trouxa. Lá você vai ter comida boa, roupa limpa e até pode continuar estudando. O que mamãe não disse, mas eu logo descobriria, era que Dona Eulália dirigia uma casa de moças na Rua do Porto, frequentada por homens de todas as classes sociais, desde marinheiros de passagem até os mesmos doutores que visitavam nossa casa. A única diferença é que lá tudo era mais explícito, mais comercial. Percebi que havia sido vendida pela minha própria mãe, não como se vende um objeto, com um preço definido e um recibo assinado. Foi uma venda em prestações, pequenas quantias que ajudaram a colocar comida na mesa dos meus irmãos e que continuariam chegando enquanto eu estivesse na casa de Dona Eulália. As outras moças da casa me tratavam com uma mistura de pena e pragmatismo. Todas nós temos uma história triste para contar, querida, disse-me Marlene, a mais velha delas, enquanto me ensinava a passar pó de arroz para esconder as olheiras. O importante é sobreviver e, se possível, juntar algum dinheiro para sair daqui um dia. Foi Marlene quem me ensinou a ler melhor, usando velhas revistas que os clientes deixavam para trás. Foi ela também quem me deu um pequeno caderno onde comecei a escrever poemas e histórias, uma forma de escapar mentalmente daquela realidade. A escrita se tornou meu refúgio, minha única forma de liberdade naqueles anos sombrios. Em 1959, quando estava com 17 anos, conheci Sebastião, um jovem estivador que frequentava a casa não como cliente, mas para entregar mercadorias que chegavam pelo porto. Ele sempre tinha um sorriso gentil e, ao contrário dos outros homens, olhava-me nos olhos quando conversávamos. Começamos a trocar bilhetes escondidos de Dona Eulália, que proibia qualquer relacionamento que não fosse estritamente comercial. Sebastião sonhava em ir para o Rio de Janeiro, trabalhar na construção civil. Estão construindo uma cidade inteira no meio do nada, contava ele, os olhos brilhando. Brasília, a nova capital. Pagam bem e dão alojamento. Quando juntar dinheiro suficiente, venho te buscar. Eu não acreditava realmente que ele voltaria. Homens sempre faziam promessas que não cumpriam. Essa era uma das primeiras lições que aprendi na casa de Dona Eulália. Mas mantive a esperança viva, como uma pequena chama protegida do vento.
Continuei escrevendo no meu caderno, juntando moedas numa lata de goiabada vazia, sonhando com uma vida diferente. E foi assim que passei minha adolescência, entre a dura realidade dos dias na casa de Dona Eulália e os sonhos que cultivava nas noites insones. Uma infância perdida nas fazendas do interior, sacrificada em nome da sobrevivência de uma família despedaçada pela pobreza e pelo abandono. O ano era 1960, quando o destino finalmente me ofereceu uma pequena janela de escape. Sebastião apareceu na casa de Dona Eulália numa tarde chuvosa de abril, encharcado até os ossos, mas com um sorriso que iluminava mais que o sol que faltava naquele dia. Ele tinha cumprido sua promessa. Juntou dinheiro trabalhando nas construções de Brasília e voltou para me buscar. Dorinha, arrume suas coisas. Vamos embora hoje mesmo, ele sussurrou enquanto Dona Eulália atendia um cliente no andar de cima. Minhas mãos tremiam enquanto pegava meu caderno de poesias, a lata de goiabada com as economias e as poucas roupas que realmente me pertenciam. Deixei para trás os vestidos que Dona Eulália me obrigava a usar, os sapatos de salto alto, o batom vermelho, tudo que simbolizava aqueles anos de dor. Fugimos no meio da noite, pegando carona em um caminhão de carga que ia para o Rio de Janeiro. O motorista era amigo de Sebastião e aceitou nos levar escondidos entre sacas de café. Durante a viagem de 3 dias, Sebastião me contou sobre seus planos. Tínhamos dinheiro suficiente para alugar um pequeno quarto em uma pensão na zona norte do Rio. E, enquanto ele voltaria a trabalhar na construção civil, eu poderia tentar um emprego em alguma fábrica de tecidos. Você vai poder voltar a estudar, Dorinha, ele prometia, segurando minhas mãos calejadas entre as suas. E ninguém vai te machucar de novo. Nunca mais. O Rio de Janeiro de 1960 era um turbilhão de esperança e modernidade. A bossa nova tocava nos rádios, construía-se Brasília como símbolo do futuro, e o Brasil conquistava sua primeira Copa do Mundo. Mas para uma moça sem estudo vinda do interior, a cidade grande era principalmente assustadora. As luzes, os bondes, a multidão apressada, tudo me deixava atordoada. Agarrava-me ao braço de Sebastião como uma criança perdida, temendo que a cidade me engolisse inteira. Nossa primeira moradia foi um quarto minúsculo nos fundos de uma pensão em Madureira. Tínhamos apenas uma cama, um fogão de 2 bocas e um armário com a porta quebrada. Mas era nosso, um espaço onde ninguém entrava sem permissão, onde eu podia trancar a porta à noite e dormir sem medo. Sebastião partia antes do amanhecer para trabalhar nas construções e só voltava quando as estrelas já estavam no céu. Eu consegui um trabalho numa fábrica de costuras, onde passava 10 horas por dia curvada sobre uma máquina de costura industrial, unindo retalhos que se transformariam em camisas para homens que eu nunca conheceria. Nas noites, quando nos reuníamos em nosso pequeno cantinho, Sebastião me ensinava a ler melhor, usando jornais e revistas velhas que trazia da rua. Eu aprendia com avidez, sentindo que cada palavra decifrada era uma pequena vitória contra o passado. Não procurei minha mãe. Não mandei notícias, nem busquei saber como estavam meus irmãos. A ferida era profunda demais. A traição impossível de perdoar naquele momento. Eu estava construindo uma nova vida. Uma em que o passado ficaria enterrado como as sementes ruins que não devem germinar. Em 1962, quando o médico confirmou que eu estava grávida, chorei pela primeira vez em anos. Não foram lágrimas de desespero ou medo, como tantas vezes antes, mas de uma alegria cautelosa, misturada com terror. Que tipo de mãe eu seria, tendo tido o exemplo que tive? Como poderia proteger uma criança quando eu mesma não fui protegida? Vamos fazer diferente, Dorinha, Sebastião prometeu, beijando minha testa. Nossa família vai ser diferente. O nascimento de Antônio, em janeiro de 1963, trouxe uma luz para nossa vida simples. Era um bebê saudável, de bochechas redondas e olhos curiosos como os do pai. Segurei-o contra meu peito e jurei silenciosamente que ele nunca conheceria o tipo de dor que eu havia conhecido. Ele cresceria cercado de amor, proteção e dignidade. A vida seguia num ritmo de trabalho duro e prazeres simples.
Sebastião foi promovido a mestre de obras, o que melhorou um pouco nossa situação. Mudamos para uma casa pequena, mas independente, num bairro afastado. Eu comecei a vender doces caseiros para complementar nossa renda, usando receitas que aprendi com as outras operárias da fábrica. Em 1964, quando os militares tomaram o poder, a vida ficou mais difícil. Os preços subiam, os salários não acompanhavam e havia uma tensão constante no ar. Pessoas desapareciam, outras falavam em sussurros. Sebastião me pediu para nunca comentar sobre política, nem mesmo com as vizinhas. Tempos perigosos, Dorinha. É melhor ficarmos quietos. Foi nesse clima de incerteza que recebi a visita que mudaria novamente o rumo da minha vida. Era uma tarde de domingo. Antônio brincava no quintal com um carrinho de madeira que Sebastião havia feito quando bateram a porta. Abri, esperando ver alguma vizinha pedindo açúcar ou os meninos vendendo picolé. Não reconheci de imediato aquela mulher envelhecida, com rugas profundas e cabelos grisalhos. Seus olhos, porém, eram inconfundíveis, os mesmos que via no espelho todas as manhãs. Dorinha, minha filha, ela disse com voz trêmula. Fiquei paralisada, a mão ainda na maçaneta, incapaz de convidar minha própria mãe para entrar ou de bater a porta na sua cara. Foi Antônio quem quebrou o momento, vindo correndo para ver quem era a visita. Quem é essa senhora, mamãe? Ele perguntou, escondendo-se atrás das minhas pernas. A palavra mamãe, saindo dos lábios do meu filho enquanto minha mãe estava ali, pareceu uma cruel ironia do destino. Dois significados tão diferentes para a mesma palavra. O amor incondicional que eu dava a Antônio e a traição que havia recebido dela. Acabei deixando-a entrar, mais pelo receio de criar uma cena na frente dos vizinhos do que por qualquer sentimento de reconciliação. Servi um café amargo e esperei que ela falasse, que explicasse como havia me encontrado, por que havia vindo, o que queria de mim após todos esses anos. Seu Zé da Venda encontrou o Sebastião no Rio, ela explicou, olhando para a xícara em suas mãos enrugadas. Ele voltou para visitar a mãe doente e falou que vocês estavam morando aqui. Eu precisava te ver, filha. Ela contou que meus irmãos mais velhos haviam ido embora, um para São Paulo, outro para o Paraná. Os mais novos estavam em casa ainda, trabalhando na roça. Ela continuava na mesma casa, sobrevivendo com uma pequena pensão do governo depois que adoeceu. Fiz o que pude, Dorinha, ela disse finalmente, as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo. Não tinha escolha. Era isso ou ver vocês todos morrerem de fome. Uma fúria que eu não sabia que ainda existia dentro de mim explodiu como um rio represado por demasiado tempo. Escolha? Todos temos escolhas, mãe. A senhora escolheu me vender para aqueles homens. Escolheu me mandar para a casa de Dona Eulália sabendo o que aconteceria lá. Escolheu sacrificar uma filha para salvar os outros. Minha voz subiu de volume e Antônio, assustado, começou a chorar. Peguei-o no colo e apertei-o contra meu peito, como se pudesse protegê-lo das verdades terríveis do mundo adulto. Todas as noites, continuei, agora mais baixo, todas as malditas noites eu me perguntava, como uma mãe pode fazer isso com a própria filha? Como pode olhar nos olhos dela cada manhã sabendo o que a espera? E agora a senhora me diz que não tinha escolha? Minha mãe não respondeu de imediato. Ficou sentada, curvada sobre si mesma, parecendo subitamente muito pequena e frágil. Quando finalmente falou, sua voz mal passava de um sussurro. Sei que não mereço seu perdão, filha. Não vim aqui pedir isso. Vim porque estou doente. O médico disse que não tenho muito tempo e queria ver seu rosto uma última vez. Queria conhecer meu neto. Olhei para aquela mulher quebrada à minha frente e não consegui sentir o ódio que achei que sentiria por toda a vida. Via apenas uma velha cansada, carregando o peso de decisões terríveis, tomadas em tempos desesperados. Não era perdão o que eu sentia. Seria impossível perdoar completamente. Mas uma espécie de compreensão amarga da miséria que nos moldou a ambas. O senhor está bravo com a vovó? Antônio perguntou, secando as lágrimas com as costas das mãozinhas. Não, meu filho, respondi, beijando sua testa. A vovó e a mamãe estão apenas conversando sobre coisas de adulto. Deixei que ela ficasse conosco por uma semana.
Dormiu no quarto de Antônio enquanto ele ficava conosco. Durante esses dias, observei-a com meu filho, a ternura com que penteava seus cabelos, a paciência ao ensiná-lo a jogar dominó, as histórias que contava sobre animais da roça que ele nunca tinha visto. Em nossas conversas noturnas, depois que Antônio dormia, ela revelou mais detalhes sobre nossa vida após minha partida. Como o remorso a consumia dia após dia. Como tentou se matar tomando veneno de rato, mas foi salva por um vizinho. Como passou a frequentar a igreja todos os dias, buscando uma absolvição que nunca encontrou. Não peço que entenda, Dorinha, ela disse na véspera de partir. Só peço que um dia, quando olhar para seu filho, lembre que o amor de mãe às vezes significa tomar decisões impossíveis. Eu falhei terrivelmente, mas nunca deixei de te amar. Quando ela foi embora, voltando para o interior num ônibus velho e barulhento, fiquei com uma mistura confusa de sentimentos. Alívio por vê-la partir, tristeza pela mãe que poderia ter sido em outras circunstâncias, raiva pelas feridas que nunca cicatrizariam completamente. Sebastião, que se manteve respeitosamente distante durante a visita, me abraçou forte naquela noite. Você é a mulher mais forte que conheço, Dorinha. Muitas teriam sucumbido ao que você passou, mas você construiu uma vida de amor e dignidade. Não respondi. Apenas chorei silenciosamente em seu ombro, lágrimas que representavam não apenas dor, mas também uma espécie de libertação. A visita da minha mãe havia remexido o passado, mas também me mostrou com clareza o quanto eu havia avançado, o quanto estava determinada a quebrar o ciclo de dor que ela havia perpetuado. Nunca mais a vi. 6 meses depois, recebi um telegrama informando seu falecimento. Não fui ao enterro, mas acendi uma vela e rezei pela sua alma. Não a alma da mulher que me vendeu, mas da menina que um dia ela foi, provavelmente tão assustada e desamparada quanto eu mesma havia sido. E jurei, olhando para meu filho dormindo pacificamente, que o legado da minha mãe terminaria comigo. Eu seria diferente. Eu protegeria Antônio com minha própria vida se necessário. Eu seria a mãe que vende sonhos e os entrega, não a que promete céus e entrega infernos. Em 1970, quando demos as boas-vindas à nossa filha Aparecida, reforcei essa promessa. Meus filhos cresceriam sabendo seu valor, protegidos do mal que eu conheci. A dor do meu passado serviria como escudo para seu futuro, transformando-se em força ao invés de veneno. Os anos 1970 trouxeram uma nova década, e com ela, a ilusão de que talvez o passado finalmente tivesse ficado para trás. Nossa família crescera. Antônio, com seus 7 anos, já frequentava a escola pública do bairro, e Aparecida, nossa pequena de colo, completava nosso lar. Sebastião havia conseguido uma posição estável como mestre de obras em uma construtora grande, o que nos permitiu comprar uma casa modesta em Irajá, com 2 quartos e um quintalzinho, onde plantei pés de manjericão e hortelã. Aos olhos dos vizinhos, éramos a família Silva, trabalhadores, discretos, respeitáveis. Ninguém sabia dos fantasmas que me visitavam nas madrugadas, quando acordava banhada em suor, com os ecos de vozes masculinas e o cheiro de colônia barata ainda vívidos na memória. Nessas noites, levantava-me sem fazer barulho para não acordar Sebastião. Ia até o quarto das crianças e ficava observando-as dormir, seus rostinhos serenos, inocentes, protegidos. Trabalhava agora como costureira em casa, fazendo ajustes e pequenos consertos para a vizinhança. A máquina de costura Singer, comprada em 12 prestações, tornou-se minha companheira fiel. O ritmo constante do seu motor e o movimento repetitivo das minhas mãos tinham um efeito quase terapêutico. Enquanto costurava, minha mente ficava limpa, vazia de lembranças dolorosas. Foi numa dessas tardes de costura, com Aparecida dormindo no berço improvisado que Sebastião fizera com uma caixa de feira, que a campainha tocou. Abri a porta esperando ver Dona Neuza, que havia deixado um vestido para ajuste, mas encontrei um rosto que não via há mais de uma década. Marlene? Balbuciei, reconhecendo a mulher que havia sido como uma irmã mais velha na casa de Dona Eulália. Ela sorriu, os lábios finos marcados por pequenas rugas,
Estava mais magra, com cabelos curtos e grisalhos, mas os olhos mantinham o mesmo brilho astuto que eu lembrava. Encontrei você, Dorinha. Finalmente. Convidei-a para entrar, ainda atordoada com aquela aparição do passado. Ofereci café, sentamos à mesa da cozinha e ela me contou sua história desde que deixamos de nos ver. Depois que fugi com Sebastião, Dona Eulália ficou furiosa, suspeitando que Marlene tivesse me ajudado. Expulsou-a da casa sem dinheiro nem referências. Passei alguns anos difíceis, ela admitiu, os dedos girando a xícara lentamente. Fiz coisas que não me orgulho para sobreviver, mas consegui juntar algum dinheiro. Montei um pequeno salão de beleza em Niterói. Agora tenho uma vida decente. Como me encontrou? Perguntei, dividida entre a alegria de ver uma das poucas pessoas que me mostraram bondade naqueles anos sombrios e o temor de que sua presença pudesse trazer à tona o passado que eu tentava desesperadamente enterrar. O mundo é pequeno, Dorinha. Uma cliente do meu salão conhecia uma vizinha sua. Falou de uma costureira chamada Maria das Dores, casada com um mestre de obras. Quando mencionou que você tinha vindo do Nordeste, algo me disse que era você. Aparecida acordou chorando e fui pegá-la no berço. Quando voltei com a bebê nos braços, vi os olhos de Marlene marejados. Você conseguiu, menina, ela sussurrou. Conseguiu o que todas nós sonhávamos, uma vida de verdade. Marlene não ficou muito tempo naquele dia, prometendo voltar para uma visita mais longa. Antes de sair, segurou minhas mãos com força. Tem mais uma coisa que preciso te contar, Dorinha. Dona Eulália morreu há 2 anos. E sabe quem apareceu no enterro? Sua mãe. A menção à minha mãe enviou um calafrio pela minha espinha. Minha mãe também faleceu, respondi secamente. Recebi um telegrama há alguns anos. Marlene balançou a cabeça. Não, Dorinha. Sua mãe está viva e está procurando por você. O mundo pareceu desacelerar ao meu redor. O telegrama, a vela que acendi, as orações pela alma dela, tudo tinha sido baseado numa mentira? Ou Marlene estava confundindo as coisas após tantos anos? Tenho certeza, Dorinha. Marlene insistiu, lendo a dúvida em meu rosto. Era ela no enterro. Mais velha, claro, mas inconfundível. Ela me perguntou sobre você. Disse que estava arrependida, que queria uma chance de se redimir antes de morrer de verdade. Depois que Marlene foi embora, passei horas sentada na cadeira da cozinha, a mente fervilhando. Se minha mãe estava viva e me procurando, quem havia enviado aquele telegrama anunciando sua morte? Seria algum dos meus irmãos, talvez querendo me poupar do sofrimento de seus últimos dias? Ou seria ela mesma, numa tentativa distorcida de me libertar da raiva que eu sentia por ela? Não contei a Sebastião sobre a visita de Marlene naquela noite, nem nas noites seguintes. Era como se falar sobre aquilo pudesse torná-lo real demais, pudesse abrir uma porta que eu havia trancado há muito tempo. As semanas passaram, transformando-se em meses. Marlene voltou algumas vezes, tornando-se uma presença regular em nossa casa. Meus filhos a chamavam de tia, e Sebastião a recebia com a cordialidade que demonstrava a todos. Ela nunca mais mencionou minha mãe, respeitando meu silêncio sobre o assunto. Em julho de 1971, o Rio de Janeiro enfrentou uma das piores ondas de frio da sua história. Nossas paredes finas de alvenaria não ofereciam proteção suficiente contra o vento cortante que vinha do sul. Antônio pegou uma gripe forte que logo se transformou em pneumonia. Os dias que passamos no hospital público, esperando por atendimento, vendo meu filho lutar para respirar, foram os mais aterrorizantes desde que deixei a casa de Dona Eulália. Foi durante uma dessas noites de vigília, quando Sebastião havia ido em casa trocar de roupa e buscar comida, que percebi uma mulher observando Antônio de longe, no corredor do hospital. Algo na sua postura, na maneira como se apoiava na parede com os ombros curvados, me pareceu familiar. Levantei-me da cadeira desconfortável, onde tentava descansar, e caminhei em sua direção. Ela não fugiu como eu esperava. Ficou parada, olhando-me com olhos que eu conhecia bem demais. Como soube que estávamos aqui? Perguntei, a voz mais firme do que eu esperava. Marlene me contou, minha mãe respondeu simplesmente. Não queria me intrometer, só precisava saber se o menino está bem. Olhei para aquela mulher, agora genuinamente envelhecida, e senti uma mistura complexa de emoções:
Raiva, confusão, até mesmo uma pontada inesperada de compaixão. Por que fingiu sua morte? Por que o telegrama? Ela desviou o olhar, fixando-o num ponto distante do corredor mal iluminado. Achei que seria mais fácil para você, Dorinha. Depois que visitei sua casa, percebi quanto mal havia causado. Pensei que se você acreditasse que eu estava morta, poderia seguir em frente sem o peso do ódio. E agora? O que mudou? Estou realmente doente agora, ela disse, levando a mão ao peito. Câncer. Os médicos dizem que tenho poucos meses. Não queria partir sem... Sem o quê? Meu perdão? As palavras saíram mais afiadas do que pretendia, como cacos de vidro. Sem te ver uma última vez. Sem que você soubesse toda a verdade. Foi assim que às 3 da manhã, num corredor frio de hospital, enquanto meu filho lutava contra uma pneumonia no quarto ao lado, minha mãe finalmente contou a história completa. Não apenas os eventos que eu conhecia, mas as partes que haviam ficado nas sombras todos aqueles anos. Ela me contou sobre a dívida que meu pai havia contraído com o coronel Jeremias antes de morrer. Dívida essa que ela teria que pagar com o corpo se não conseguisse o dinheiro. Me contou sobre a ameaça de que levariam as crianças para trabalhar na fazenda como pagamento, trabalho que equivalia à escravidão naqueles confins do interior. Me contou como o próprio coronel havia sugerido que uma menina bonita como Dorinha poderia ter valor no mercado. Concordei em te enviar para a casa de Dona Eulália porque ela prometeu que você ficaria apenas na limpeza, que não seria como as outras moças. Minha mãe soluçou, as lágrimas agora correndo livremente. Quando descobri a verdade, já era tarde demais. Você já tinha fugido. Queria acreditar que ela estava mentindo, que era apenas mais uma tentativa de se justificar. Mas algo na quebra da sua voz, na maneira como seus ombros tremiam, me dizia que, desta vez, estava ouvindo a verdade, ou pelo menos a versão que ela acreditava ser verdade. Seba está vindo, avisei, vendo meu marido entrar pelo portão do hospital. É melhor você ir. Ela assentiu, enxugando as lágrimas com a manga do casaco surrado. Posso voltar amanhã? Não sei, respondi honestamente. Não sei se quero continuar esta conversa. Quando Sebastião chegou, perguntou quem era a senhora com quem eu estava falando. Uma conhecida antiga. Respondi vagamente. Ele não insistiu, respeitando meus segredos como sempre fazia. Naquela noite, enquanto Antônio dormia medicado, com a respiração ainda difícil, mas melhorando, refleti sobre tudo que havia escutado. As revelações da minha mãe não apagavam o sofrimento, não desfaziam os anos de abuso, não curavam as cicatrizes invisíveis que eu carregaria para sempre, mas ofereciam uma perspectiva diferente, um contexto que eu nunca havia considerado. Lembrei-me das noites na casa de Dona Eulália, quando acordava sobressaltada de pesadelos e Marlene vinha sentar-se ao meu lado. A noite ensina a ser forte, menina, ela costumava dizer. Quando o sol nasce, você já aprendeu a lição mais dura. Quantas noites passei sozinha, sem ninguém para me proteger. Quantas lições duras aprendi na escuridão, e como essas lições tinham me moldado, não apenas as feridas, mas também a força que desenvolvi para sobreviver a elas. Minha mãe voltou na noite seguinte e na outra depois dessa. Sempre chegava tarde, quando havia menos pessoas circulando nos corredores, quando Sebastião já tinha ido para casa descansar algumas horas antes do trabalho. Sentava-se ao lado da cama de Antônio, às vezes contando histórias baixinho quando ele estava acordado, outras vezes apenas observando sua respiração quando dormia. Numa dessas noites, quando Antônio finalmente havia melhorado o suficiente para ser liberado, ela me entregou um embrulho de pano. O que é isso? Perguntei desconfiada. Algo que guardei para você todos esses anos. Ela respondeu. Dentro do embrulho, encontrei uma boneca de pano muito antiga, com olhos de botão e cabelos de lã. Reconhecia imediatamente. Tinha sido minha na infância. Um presente do meu pai antes de adoecer. Você deixou para trás quando foi embora, minha mãe explicou. Guardei na esperança de um dia poder devolver. Segurei a boneca com as mãos trêmulas, sentindo um nó na garganta. Não era apenas um brinquedo,
mas um fragmento da menina que fui antes que o mundo me quebrasse. A menina que acreditava em contos de fadas, que sonhava com príncipes encantados, que confiava que os adultos a protegeriam. Obrigada, murmurei, incapaz de dizer mais. Quando Antônio recebeu alta, permiti que minha mãe nos acompanhasse até em casa. Sebastião, que havia percebido quem ela era dias antes, manteve-se respeitosamente distante, entendendo que aquela reconciliação, se é que poderia ser chamada assim, era algo que eu precisava fazer no meu próprio tempo. Ela pode ficar conosco, ele sugeriu quando estávamos sozinhos. O médico disse que ela não tem muito tempo. Talvez fosse bom para vocês duas. Hesitei, dividida entre o impulso de cuidar da mulher doente que me dera a vida e o medo de reabrir feridas tão profundas. Não sei se consigo, Seba. Não sei se sou forte o suficiente. Ele segurou minhas mãos, aquelas mãos que haviam costurado tantos retalhos, unido tantos pedaços quebrados. Você é a pessoa mais forte que conheço, Dorinha. Sobreviveu ao que teria destruído muitas outras, e sobreviveu sem deixar que o ódio endurecesse seu coração. Vejo isso na maneira como ama nossos filhos, como cuida de todos ao seu redor. Naquela noite, deitada com Sebastião ao meu lado, já dormindo, pensei nas palavras de Marlene sobre as lições que a noite ensina. Talvez a maior lição não fosse apenas sobre sobrevivência, mas sobre o que fazemos com essa sobrevivência. Se permanecer quebrada ou usar os fragmentos para construir algo novo. No dia seguinte, levei minha mãe para conhecer nossa casa. Mostrei o quintal onde as crianças brincavam, a máquina de costura onde eu trabalhava, a cozinha onde Sebastião e eu tomávamos café todas as manhãs antes dele sair para o trabalho. Não era uma mansão, nem de longe, mas era um lar construído com honestidade e amor. É uma casa linda, filha, ela disse, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Você conseguiu o que eu sempre sonhei para você, mas nunca soube como dar. Mamãe, por que a vovó está chorando? Aparecida perguntou, agarrada à minha saia, olhando curiosa para aquela senhora frágil. Às vezes as pessoas choram quando estão felizes, filha, respondi, surpreendendo a mim mesma com a serenidade na minha voz. Minha mãe ficou conosco por 3 meses. No início, dormia no sofá da sala, mas quando sua saúde começou a deteriorar rapidamente, Sebastião e os meninos da obra improvisaram um quarto para ela na edícula do quintal, onde antes guardávamos ferramentas. As crianças adoravam visitá-la lá, ouvir suas histórias sobre animais da roça, aprender cantigas antigas que ela lembrava da própria infância. Não posso dizer que a perdoei completamente durante esse tempo. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar totalmente. Mas encontrei uma espécie de paz na compreensão de que tanto eu quanto ela havíamos sido vítimas de um sistema que tratava mulheres e crianças pobres como mercadorias. Ela havia feito escolhas terríveis, mas o fez num mundo onde as alternativas eram igualmente devastadoras. Numa tarde quente de outubro, sentamos juntas na varanda, observando Antônio e os meninos da vizinhança jogando bola na rua. Aparecida dormia no colo da avó, que acariciava seus cabelos com uma ternura que eu gostaria de ter conhecido na infância. Sabe o que mais me dói, Dorinha? Ela disse subitamente, a voz fraca, mas clara. Não é o câncer comendo meus ossos. É saber que não verei esses pequenos crescerem. Não verei que tipo de avó você será um dia. Serei diferente, respondi com convicção. Quando meus filhos tiverem filhos, serei a avó que protege, que ama sem condições, que nunca deixaria nada de ruim acontecer com eles. Ela sorriu, um sorriso triste e compreensivo. Sei que será. Você sempre foi a mais forte de nós. Minha mãe faleceu em dezembro de 1971, em nosso pequeno quintal, sentada na cadeira de balanço que Sebastião havia feito especialmente para ela. Foi uma passagem tranquila. Estava conversando com Antônio sobre as estrelas quando simplesmente fechou os olhos e não os abriu mais. O enterro foi simples, apenas nossa família e alguns vizinhos que haviam conhecido Dona Josefa durante sua breve estadia conosco. Marlene apareceu no final da cerimônia, depositou um ramo de flores sobre o caixão e apertou minha mão sem dizer nada. Não havia necessidade de palavras entre nós. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, sentei-me sozinha no quintal,
na mesma cadeira onde minha mãe havia partido. As estrelas brilhavam intensamente no céu claro de dezembro, como se iluminassem um caminho invisível. Pensei em todas as noites que havia passado em terror, nas horas escuras que me ensinaram a ser forte quando ninguém mais podia me proteger. Pensei nos homens cujos rostos eu tentara esquecer, nos quartos onde deixei pedaços da minha inocência, nos sonhos que foram roubados de mim antes mesmo que pudesse nomeá-los. Mas também pensei nas noites em que Marlene segurava minha mão na casa de Dona Eulália, nas noites em que Sebastião sussurrava promessas de dias melhores, nas noites em que me debruçava sobre meus filhos dormindo e jurava protegê-los de tudo que eu havia conhecido. A dor não havia desaparecido. Nunca desapareceria completamente. Mas agora coexistia com uma espécie de sabedoria dura, conquistada nas horas mais escuras. A noite havia me ensinado a ser forte, e essa força agora servia não para me esconder do mundo, mas para enfrentá-lo de cabeça erguida. Sebastião me encontrou ainda sentada lá, horas depois. Colocou um cobertor sobre meus ombros e sentou-se ao meu lado em silêncio. Não perguntou o que eu estava pensando, não ofereceu palavras de consolo vazias. Apenas estava presente, como sempre estivera, desde que me resgatara daquela vida anterior. Obrigada, sussurrei, recostando a cabeça em seu ombro. Pelo quê? Ele perguntou confuso. Por me mostrar que nem todos os homens são monstros. Por me ajudar a se acreditar que podia ter uma vida diferente. Ele beijou minha testa suavemente. Você já tinha essa força dentro de você, Dorinha. Eu apenas abri a porta. Você foi quem escolheu atravessá-la. Na manhã seguinte, guardei a boneca de pano que minha mãe havia me devolvido numa caixa, junto com o caderno de poesias que havia escrito na casa de Dona Eulália. Um dia, quando Aparecida fosse mais velha, contaria a ela partes selecionadas da minha história, não para assustá-la com os horrores do mundo, mas para mostrar-lhe que mesmo nas noites mais escuras, podemos encontrar estrelas para nos guiar. As noites que me ensinaram a ser forte quando ninguém mais podia me proteger não definiriam meu futuro. Seriam apenas capítulos de uma história maior. A história de uma menina que foi quebrada, mas que recolheu seus próprios pedaços e construiu algo belo com eles. Os anos passaram como páginas de um livro viradas pelo vento. 1975 chegou com as cores vivas da modernidade. A televisão colorida finalmente alcançou nossa casa, comprada em incontáveis prestações, trazendo o mundo para nossa sala. Antônio, agora com 12 anos, era um menino esperto que devorava livros emprestados da biblioteca municipal. Aparecida, aos 5, revelava-se uma pequena artista, desenhando histórias complexas que só ela compreendia plenamente. Nossa vida havia encontrado um ritmo tranquilo, marcado pelo trabalho honesto e pequenas conquistas. Sebastião agora supervisionava várias obras simultaneamente, uma posição que garantia conforto modesto para nossa família. Meu pequeno ateliê de costura no fundo do quintal, onde antes ficara o quarto de minha mãe, atraía clientes de bairros vizinhos. Especializei-me em vestidos de festa e ajustes delicados que outras costureiras recusavam por serem trabalhosos demais. Dona Maria das Dores tem mãos abençoadas, diziam as clientes, maravilhadas com os bordados que aprendi a fazer sozinha, estudando revistas de moda que Marlene me trazia do salão. Nunca corrigi quando me chamavam de dona. Aquele título de respeito simbolizava o quanto havia caminhado desde os dias em que era apenas a menina da Josefa. Naquela tarde quente de janeiro, enquanto finalizava o vestido de formatura da filha de Dona Celeste, uma batida na porta interrompeu minha concentração. Enxuguei o suor da testa com o antebraço e fui atender, esperando ser alguma cliente impaciente ou um dos amigos de Antônio. Era Marlene. Seu rosto, normalmente composto e sereno, mostrava sinais de agitação. Preciso falar com você, ela disse, entrando sem esperar convite. Em particular. Ofereci-lhe café, gestos automáticos de hospitalidade, enquanto observava sua inquietação incomum. Desde que minha mãe falecera, Marlene tornara-se uma presença constante em nossa família. A tia postiça, que trazia presentes em datas especiais e acompanhava o crescimento das crianças com genuíno interesse. Encontrei alguém ontem no salão, ela começou, girando a xícara entre os dedos.
Um homem chamado Augusto. Apenas aquele nome fez meu corpo inteiro congelar. Doutor Augusto. O primeiro homem que minha mãe deixara sozinho comigo naquela tarde distante de 1954. Ele me reconheceu da casa de Dona Eulália. Marlene continuou, a voz baixa. Está morando em Niterói agora, aposentado da medicina. E perguntou sobre você, Dorinha. O que disse a ele? Minha voz saiu estrangulada, quase irreconhecível. Nada, claro. Fingi não saber de quem ele falava. Ela segurou minhas mãos trêmulas sobre a mesa. Mas ele disse algo que achei que você precisava saber. Disse que sua mãe nunca recebeu dinheiro algum dele ou dos outros homens. Que o acordo era com o coronel Jeremias, não com ela. A revelação caiu sobre mim como uma avalanche. Se era verdade, significava que minha mãe nunca havia me vendido diretamente. O coronel, a quem devíamos dinheiro após a morte de meu pai, havia orquestrado tudo, usando minha mãe como peça em seu jogo perverso. Por que está me contando isso agora, Marlene? Minha mãe já se foi. Que diferença faz? Ela mordeu o lábio, hesitante. Porque o Dr. Augusto está morrendo de câncer e quer te ver uma última vez para pedir perdão. Senti uma risada amarga escapar da minha garganta. Perdão? Depois de tudo que fez, ele quer morrer de consciência limpa? E eu deveria dar isso a ele? Não estou dizendo o que você deve fazer, Marlene respondeu calmamente. Só achei que tinha o direito de saber. A decisão é sua. Depois que ela saiu, fiquei sentada imóvel por quase 1 hora, o vestido de formatura esquecido sobre a máquina de costura. Memórias que havia enterrado profundamente emergiam como cadáveres, recusando-se a permanecer sob a terra. Durante dias, lutei com aquela informação. Contei a Sebastião que ofereceu ir comigo se eu decidisse encontrar o homem. Mas não precisa ir, ele ressaltou. Não deve nada a ele. Numa manhã de domingo, enquanto preparava o almoço com Aparecida, ajudando ao misturar a farofa, tomei minha decisão. Iria ver Dr. Augusto, não para oferecer perdão, mas para olhar nos olhos do homem que havia marcado minha vida tão profundamente e mostrar que sobrevivi, que construí algo belo apesar dele. O hospital em Niterói era um prédio antigo, com corredores que cheiravam a desinfetante e sofrimento. Sebastião esperou na recepção, entendendo que aquela jornada final eu precisava fazer sozinha. A enfermeira me conduziu ao quarto 307, onde um homem esquelético dormitava numa cama cercada por aparelhos. Não o reconheci de imediato. O tempo e a doença haviam transformado completamente aquele homem que povoava meus pesadelos. Os cabelos, outrora grisalhos, haviam desaparecido. O rosto autoritário, agora, era apenas pele amarelada, esticada sobre ossos. Sentei-me na cadeira ao lado da cama, observando sua respiração difícil, debatendo-me entre ir embora antes que acordasse ou ficar e enfrentar aquele fantasma do meu passado. Antes que pudesse decidir, seus olhos se abriram. Aqueles olhos que não haviam mudado, que ainda carregavam a mesma intensidade que me aterrorizara décadas atrás. Dorinha, ele murmurou, a voz fraca. Você veio. Maria das Dores, corrigi, mantendo a voz firme. Ninguém me chama de Dorinha há muitos anos. Ele tentou se sentar, mas o movimento claramente lhe causou dor. Obrigado por vir. Não esperava realmente que viesse. Não vim pelo senhor, respondi. Vim por mim. Ficamos em silêncio por um momento que pareceu se estender infinitamente. O bip regular dos monitores cardíacos marcava o tempo como um metrônomo implacável. Sei que não há palavras para o que fiz. Ele finalmente disse. Nem desculpas suficientes. Era um homem diferente então, um homem que acreditava ter direito a tudo e todos apenas por sua posição social. O senhor destruiu a vida de uma criança, falei, surpreendendo a mim mesma com a calma na minha voz. Sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não negou. Apenas assentiu lentamente, os olhos fixos no teto. Passei anos tentando esquecer, afogando a culpa em álcool e trabalho. Mas quando a morte se aproxima, os fantasmas aparecem para cobrar a dívida. Ele virou o rosto para me encarar. Não espero seu perdão, Maria das Dores. Só queria que soubesse que sua mãe nunca recebeu 1 centavo por aquelas visitas. Era tudo uma extorsão do coronel Jeremias. Já sabia disso graças a Marlene.
Mas ouvir da boca dele confirmava uma verdade que havia começado a suspeitar nos últimos dias de vida da minha mãe. Senti lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto, não por ele, mas pela menina que fui, pela minha mãe, por todas nós, peças descartáveis num jogo de poderosos. Tenho filhos agora, falei subitamente. Um menino e uma menina. Estão crescendo cercados de amor e proteção. Nunca saberão o que vivemos naquela casa, o que homens como o Senhor fizeram. Ele fechou os olhos, uma lágrima solitária escapando pelo canto. Uma vida melhor. Era tudo o que sua mãe queria para você. Consegui isso sozinha, respondi, levantando-me. Apesar do Senhor, não graças ao Senhor. Antes de sair, parei à porta. Não posso lhe dar o perdão que busca, Dr. Augusto, mas posso lhe dizer que não permiti que o que fez definisse quem sou. Encontrei paz apesar das cicatrizes. Talvez isso lhe ofereça algum consolo em seus momentos finais. Quando encontrei Sebastião na recepção, ele apenas abriu os braços, oferecendo o abraço que eu tanto precisava. Está feito. Sussurrei contra seu peito. Está finalmente feito. Dr. Augusto faleceu 3 dias depois. Soube através de Marlene, que leu o obituário no jornal. Não senti alegria nem tristeza, apenas um estranho alívio, como se um capítulo longo e doloroso tivesse finalmente chegado ao fim. Aquele encontro marcou um divisor de águas na minha vida. Semanas depois, tomei uma decisão que surpreendeu até Sebastião. Matriculei-me no supletivo noturno para completar os estudos que haviam sido interrompidos tantos anos antes. Nunca é tarde para recomeçar, disse a Antônio quando ele me encontrou estudando matemática na mesa da cozinha, tarde da noite. Meu filho, que já estava no ginásio e tinha facilidade com números, sentou-se para me ajudar, invertendo os papéis de uma maneira que encheu meu coração de um orgulho indescritível. Em 1978, aos 36 anos, recebi meu diploma de ginásio, posando para fotos ao lado de Sebastião e dos filhos. Aparecida, então com 8 anos, perguntou por que eu chorava se estava feliz. Porque algumas vitórias demoram mais para chegar, minha filha, respondi, beijando sua testa. Mas isso as torna ainda mais doces. Meses depois, usando as economias que havíamos guardado para emergências, aluguei um pequeno espaço comercial perto de casa e inaugurei o Ateliê Dores, minha própria loja de costura e reparos. Não era grande nem luxuosa, mas tinha meu nome na fachada, em letras cursivas que Sebastião pintou com tanto carinho quanto construiria uma catedral. A loja prosperou. Contratei 2 ajudantes, jovens mães solteiras que precisavam de uma chance, assim como eu precisei um dia. Ensinei-lhes não apenas os segredos da costura, mas também a importância da independência financeira, de construir algo que ninguém pudesse tirar delas. Quando Antônio passou no vestibular para engenharia em 1980, a primeira pessoa de nossa família a entrar numa universidade, a celebração durou um fim de semana inteiro. Convidamos vizinhos, amigos, até clientes da loja. Sebastião, orgulhoso além das palavras, fez questão de comprar um terno novo para o filho. Um engenheiro precisa se vestir bem, dizia ele, disfarçando as lágrimas de emoção. Como conseguimos, mãe? Antônio me perguntou na véspera de sua primeira aula, enquanto organizávamos seus cadernos novos. Como saímos daquela vida no interior para chegar até aqui? Por um momento, considerei contar-lhe toda a verdade. Sobre minha infância roubada, sobre a casa de Dona Eulália, sobre os homens que me marcaram de maneiras que ele jamais compreenderia completamente. Mas vendo seu rosto jovem, cheio de esperança e possibilidades, optei por uma versão mais suave. Encontramos força onde parecia não haver nenhuma, respondi. E cada vez que caímos, levantamos olhando para frente, nunca para trás. Em 1982, quando Aparecida entrou na adolescência, enfrentei um dos maiores desafios da maternidade. Vê-la florescer para a juventude despertava em mim medos antigos, pesadelos recorrentes de que algum homem pudesse machucá-la como fui machucada. Tornei-me excessivamente protetora, questionando cada amizade, cada saída. Foi Sebastião quem gentilmente me fez ver que estava revivendo meus traumas através dela. Nossa filha não é você, Dorinha, ele disse numa noite, depois que tivemos uma discussão sobre Aparecida ir ao cinema com amigas. O mundo que ela conhece é diferente do seu.
E se aprendermos demais por medo, ela acabará se afastando. Aquela conversa provocou uma reflexão profunda. Percebi que, apesar de toda a minha jornada de superação, parte de mim ainda vivia assombrada pelo passado. Precisava libertar não apenas minha filha, mas a mim mesma de correntes invisíveis que ainda me prendiam. Numa tentativa de exorcizar esses últimos demônios, comecei a escrever. Retomei o hábito que havia cultivado na casa de Dona Eulália, mas agora sem medo de que alguém lesse, sem necessidade de esconder. Preenchi cadernos inteiros com minhas memórias, meus sentimentos, minha jornada desde a menina assustada até a mulher que me tornei. A escrita tornou-se terapêutica. Cada palavra colocada no papel era um peso retirado da alma. Não escrevi pensando em publicar ou compartilhar. Era uma conversa comigo mesma, um ajuste de contas com meu próprio passado. "O que tanto escreve, Dona Dores?" perguntou Madalena, uma das moças que trabalhava comigo no ateliê, me encontrando absorta em meu caderno durante um intervalo. "Estou reescrevendo minha história", respondi com um sorriso, para entender melhor o final. Em 1985, quando o Brasil vivia a emoção do fim da ditadura e o começo de uma nova era democrática, nossa família também celebrava um novo começo. Antônio, formado e já trabalhando numa construtora importante, anunciou seu noivado com Teresa, uma professora primária que conhecera na faculdade. O casamento, realizado na primavera de 1986, foi simples, mas emocionante. Fiz questão de costurar pessoalmente o vestido da noiva, colocando em cada ponto o amor e as esperanças para o futuro do meu filho. Durante a cerimônia, sentada ao lado de Sebastião, seus cabelos agora completamente grisalhos, refleti sobre o milagre que era nossa família, construída sobre ruínas, florescendo contra todas as probabilidades. "No que está pensando?" Sebastião sussurrou, notando meu olhar distante enquanto os noivos trocavam alianças. "Em como construímos algo bonito", respondi, apertando sua mão. "Em como encontrei redenção." Meses depois do casamento, Teresa engravidou. A notícia de que seria avó encheu-me de uma alegria transbordante. Quando Laura nasceu, em fevereiro de 1988, segurei aquele pequeno embrulho nos braços e senti o círculo se completando. Ali estava uma criança que nascera em segurança e amor, que nunca conheceria o medo que marcou minha própria infância. "Vovó vai te ensinar muitas coisas", sussurrei para o bebê adormecido em meus braços. "Mas principalmente vai te ensinar que somos mais fortes do que acreditamos ser." A década de 1990 trouxe mudanças rápidas. A inflação galopante, a chegada do Plano Real, as novas tecnologias. Aparecida formou-se em pedagogia e decidiu trabalhar com crianças carentes, inspirada pelas histórias que eventualmente contei sobre minha infância. "Quero fazer diferença na vida dessas crianças, mãe", ela explicou. "Como a senhora fez na minha." Aposentei-me do ateliê em 1998, passando a administração para Madalena, que se tornara quase uma filha ao longo dos anos. Não precisava mais trabalhar. Sebastião e eu havíamos economizado o suficiente para viver confortavelmente, e os filhos estavam estabelecidos em suas próprias vidas. Com o tempo livre, dediquei-me a um projeto que vinha adiando há anos. Organizei meus escritos em um manuscrito coerente. Não era uma autobiografia exatamente. Havia mudado nomes, lugares, detalhes identificáveis. Era mais um testemunho, uma carta às mulheres que, como eu, haviam sobrevivido ao inimaginável. Mostrei o manuscrito finalizado apenas a Sebastião, que o leu em uma noite, voltando para mim com os olhos marejados. "Deveria publicar isso, Dorinha", ele disse. "Poderia ajudar outras pessoas." Balancei a cabeça. Não escrevi para publicar. Escrevi para me libertar. E consegui. Em 2002, celebramos nossas bodas de ouro. 50 anos desde que Sebastião entrou naquela casa em Niterói e me ofereceu uma saída. A festa, organizada pelos filhos, reuniu 3 gerações da família que construímos, além de amigos acumulados ao longo de décadas. Durante a celebração, Laura, agora com 14 anos e tão parecida com seu pai na mesma idade, puxou-me para um canto tranquilo do jardim. "Vovó", ela disse com a seriedade que só adolescentes conseguem conjurar. Pai me contou um pouco sobre sua história.
Disse que a senhora passou por coisas muito difíceis quando era jovem, mas nunca deixou que isso a impedisse de ser feliz. Olhei para minha neta, surpresa com a maturidade em seus olhos jovens. Antônio havia me consultado antes de contar uma versão suavizada da minha história a Laura, que estava fazendo um trabalho escolar sobre superação. Seu pai está certo, respondi, ajeitando uma mecha do cabelo dela. Mas sabe qual foi o maior segredo para superar tudo? Ela negou com a cabeça, curiosa. Entender que nossa história não termina nos capítulos ruins. Que sempre podemos escrever um novo final, desde que não desistamos de virar a página. Em 2010, Sebastião adoeceu. Foi um golpe devastador. Vê-lo, sempre tão forte e determinado, definhar lentamente com um câncer no pâncreas que nenhum tratamento conseguia deter. Durante meses, tornei-me sua enfermeira, cuidando dele com a mesma devoção com que ele cuidara de mim por toda a vida. Em nossas longas conversas durante aqueles dias finais, relembramos nossa jornada, desde o dia em que nos conhecemos até o império familiar que havíamos construído juntos. 2 filhos formados, 4 netos, uma vida de trabalho honesto e conquistas que pareciam impossíveis para aquela menina assustada e aquele jovem estivador de décadas atrás. Sabe o que mais me orgulha em você, Dorinha? Ele perguntou numa tarde, sua voz já fraca, mas os olhos ainda brilhantes. Não foi superar tudo o que passou. Foi como você transformou a dor em algo bonito. Como usou sua história para criar uma família baseada em amor e respeito. Sebastião partiu numa madrugada silenciosa de maio, enquanto eu segurava sua mão. Não houve palavras de despedida. Não eram necessárias entre nós. Tudo o que precisava ser dito havia sido dito ao longo de nossa vida juntos. O luto foi profundo, mas não me destruiu. As décadas de superar obstáculos haviam me ensinado que mesmo a dor mais aguda eventualmente se transforma em algo que podemos carregar. E eu não estava sozinha. Tinha filhos, netos, amigos que formavam uma rede de apoio tão forte quanto invisível. Após 1 ano do falecimento de Sebastião, tomei uma decisão que surpreendeu a todos. Inscrevi-me num programa de alfabetização de adultos como voluntária. 2 vezes por semana, ia até uma comunidade carente ensinar mulheres, muitas com histórias de vida tão duras quanto a minha, a ler e escrever. Por que a senhora faz isso, Dona Maria? Perguntou-me Joana, uma aluna de 63 anos que trabalhara como empregada doméstica a vida toda sem nunca aprender a decifrar as letras. A senhora já não precisa trabalhar, podia estar descansando. Porque cada palavra que vocês aprendem é uma porta que se abre, respondi. E abrir portas para outras pessoas é minha forma de agradecer por todas que se abriram para mim ao longo da vida. Em 2015, quando completei 73 anos, meus filhos organizaram uma festa surpresa que reuniu 4 gerações da família Silva. Observando aquela sala cheia de pessoas que existiam, direta ou indiretamente, porque um dia encontrei força para sobreviver, senti uma plenitude que transcendia qualquer definição de felicidade. Aparecida havia se casado com um professor universitário e tinha 2 filhos. Antônio e Teresa tinham Laura, já formada em Direito, e Pedro, estudante de Medicina. Os 4 netos me enchiam de orgulho com suas conquistas, mas principalmente com os adultos íntegros e compassivos que estavam se tornando. Um brinde à matriarca, declarou Antônio, erguendo sua taça. A mulher que nos ensinou que não importa de onde viemos, mas para onde vamos. A minha mãe, Maria das Dores, a mulher mais forte que já conheci. Enquanto todos aplaudiam e erguiam suas taças, deixei que algumas lágrimas escapassem. Não eram lágrimas de tristeza pelos horrores do passado, nem mesmo de alegria pelo presente abençoado. Eram lágrimas de gratidão. Pela jornada completa, com todas suas curvas inesperadas, todos seus abismos e montanhas. Hoje, olhando para trás nesta longa estrada que foi minha vida, vejo com clareza o que antes parecia obscuro. As mesmas mãos que foram forçadas a tocar no escuro aprenderam a costurar beleza. O mesmo coração que foi quebrado tantas vezes encontrou a capacidade de amar sem reservas. A mesma alma que conheceu o inferno aprendeu a criar seu próprio céu. Minha redenção não veio num momento único de epifania, mas foi construída dia após dia, escolha após escolha.
Veio quando decidi não repetir os erros do passado com meus próprios filhos. Veio quando transformei memórias dolorosas em lições de compaixão. Veio quando percebi que minha história, por mais difícil que tenha sido, me deu a força necessária para construir algo que ninguém poderia tirar de mim. Uma família baseada no amor incondicional. E talvez esta seja a verdade mais profunda que descobri ao longo de todos esses anos, que mesmo nas vidas marcadas pelas maiores trevas, existe sempre a possibilidade de luz, que no silêncio mais opressivo pode nascer a voz mais autêntica, que das cinzas das piores traições pode surgir a capacidade mais genuína de amar. Esta é minha história. Uma história de dor, sim, mas sobretudo de esperança. Uma história que começou com uma menina vendida pelos sonhos de outros e termina com uma mulher que comprou sua própria liberdade, pagando o preço da coragem, da persistência e da recusa em ser definida pelos capítulos mais sombrios de sua vida. Se você gostou e quer ver mais relatos aqui no canal Memórias da Vovó, se inscreva no canal, curta o vídeo e ativa o sininho. Isso ajuda muito. Até mais, queridas e queridos!